Sejam todos Agora muito sim. bem-vindos ao nosso programa Gestão da Água no Brasil, Histórias e Histórias, ou, como nós vamos falar bastante aqui, Gestão da Água no Osso, na prática. O programa Gestão da Água no Osso, todos os nossos episódios a gente lembra isso a vocês que nos assistem, faz parte de um projeto maior que chama Águas de Todos. O Águas de Todos foi criado pela Mônica e por mim exatamente para permitir que aqueles amigos de todo o Brasil e os não amigos também, que se interessassem por tudo que nós aprendemos ao longo da nossa vida profissional e pessoal, pudesse ficar à disposição das pessoas. Olá! Mônica. O objetivo deste programa é valorizar a história da gestão da água no Brasil, a partir das histórias e das histórias contadas por seus atores, e a partir delas mostrar experiências práticas de gestão da água no osso. No episódio de hoje, nós vamos dar continuidade a uma especificidade do programa, que é um panorama, né, do que vai pelos estados brasileiros em termos de gestão da água. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre gestão da água no Mato Grosso. E não poderia deixar de convidar duas pessoas, dois amigos, que são a Leonice e o Nokelly. Sejam muito bem-vindos, Leonice e Nokelly, meus grandes amigos. Muito Nokelly e obrigado. Leonice, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme receber vocês aqui no nosso programa e, desde já, eu quero agradecer todas as histórias, todas as experiências que vocês vão compartilhar aqui com a gente. Para situar os amigos, né, as pessoas que nos assistem ou que nos ouvem, é muito importante que nós comecemos conhecendo um pouco de vocês dois. Quem são a Leonice e o Nokelly? E aí eu vou pedir que vocês comentem um pouquinho, cada um de vocês, de como vocês se transformaram em referências da gestão da água no Mato Grosso. Podemos começar com você, Leonice? Pode sim. Para todos que estão nos ouvindo, né? Um dia maravilhoso, um momento muito especial estar aqui com vocês. Bem, a Leonice começou com a questão ambiental quando ainda era criança, mexendo com o movimento escoteiro, guia de turismo, e foi fazer geologia por ser guia de turismo. E queria chegar na Chapada e falava assim, lindo, né? A água que fez, acabava o assunto. Mas formei em geologia, passei no concurso da SEMA, e na SEMA, minha chefe na época falou que, pelos meus bastidores de vida, professora, guia de turismo, chefe de escoteira, eu ia trabalhar com a gestão participativa pelas águas. Hoje, eu já estou, graças a Deus, aposentada do Estado, né? Depois de muitos anos de trabalho, mas continuo ainda no sistema, através do Comitê de Bacia do Rio Cuiabá, faço parte do Fórum Estadual e estou como coordenadora adjunta do Fórum Nacional de Comitês de Bacia até dia 31 de dezembro deste ano, né? E fazendo parte, então, da sociedade civil pelo ITEC Brasil, que é uma ONG que nós temos aqui apoiando a questão dos recursos hídricos, meio ambiente e outros segmentos, lazer, esporte, etc. Leonice, você falou em SEMA, é a Secretaria de Estado? Você pode explicar para a Secretaria gente? de Estado do Meio Ambiente é a mesma que o Nokelly é o superintendente. Nós trabalhávamos juntos, entramos lá em 98 na SEMA, na época que a lei foi aprovada e chamou todo o pessoal para trabalhar com recursos hídricos, e nós nos conhecemos dentro do setor, que era uma divisão de recursos hídricos na época. Uhum. E você, Nokelly? O que conta para a Poxa. gente aí? Léo, você é desde criança, né? Então, o meu marco temporal
né? O meu marco temporal foi na entrada do concurso mesmo, na realidade, na Fundação Estadual de Meio Ambiente. Lá, né? A Léo já falou aí, a nossa há 25 anos atrás. Então, foi ali que a gente iniciou, né? Foi ali que a gente começou. Nós somos muito cobrados com produtividade, pontualidade, e fez com que a gente se dedicasse cada vez mais a entender o que é política de recursos hídricos, né? Assim, lemos demais o que era, mas a aplicabilidade ela veio muito depois. Então é muito difícil você trazer aplicabilidade para uma coisa que você, na época, a gente não entendia. A gente estava começando a entender o que é gestão de recursos hídricos, instrumentos de gestão, que é isso, gestão participativa, né? Então, assim, foi nesse crescimento profissional, né, que a gente, de mão dadas, porque na época a gente iniciou com 5 pessoas, e essas pessoas, inclusive a Léo, como já aposentou, os outros ainda, né, continuamos aqui na lida ainda, né, ainda temos um trecho ainda para poder trabalhar, mas o marco temporal meu foi realmente quando eu entrei para o serviço público, que eu tratei totalmente envolvido na gestão de recursos hídricos no estado de Mato Grosso. Nokeli, Aproveitando, só um minutinho, aproveitando, ele falou que a gente entrou sem saber nada, né? A maior dificuldade que eu tive naquela época era ler a política de recursos hídricos e entender o que eram aqueles incisos, Não parágrafos. entendia nada, né, Léo? Não entendia nada do que era. Nokeli, a Léo, pode falar Léo? Pode. A Léo comentou que hoje ela faz parte de um comitê de bacia, de uma organização da sociedade civil, né? E está atuando na coordenação do Fórum Nacional. E você, Nokeli, hoje, o que você anda fazendo? Hoje, o que eu sou. Bom, eu sou formado pela Universidade Federal do Mato Grosso, eu sou engenheiro sanitarista. Eu tenho mestrado também pela Universidade Federal do Mato Grosso em recursos hídricos. Também participo do mesmo comitê que a Léo, né, o Comitê Afluentes da Margem Esquerda do Rio Cuiabá. Eu sou representante do Poder Público, eu represento a SEMA, né, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, neste comitê. Eu participo também, eu sou secretário executivo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né? O cargo de superintendente se reporta a ser o secretário executivo, né? Então, eu estou nesse cargo entre idas e vindas há uns 22 anos, mais ou menos, né? Também participo do fórum de comitês de bacia, participo do fórum dos órgãos gestores de recursos hídricos. Então, tudo que envolve. Então, eu participo. Poder público, eu estou lá, sociedade civil, eu estou lá, usuários, eu também estou lá. Então, a gente procura trabalhar harmoniosamente bem. Então, eu estou, como se diz, eu dou tiro para tu quanto é lá. Né? Então, Mergulhados ali Na na... verdade, o Nokeli é a única pessoa no estado de Mato Grosso que faz parte dos 3 entes do Sistema Estadual de Recursos Hídricos. Aliás, agora nós temos 4, né? Mas ainda não foi não está efetivada as oficializada a agências. agência. Mas ele é do CEIDRO, ele é do Comitê de Bacia e ele é do órgão gestor. Eu era, na época, Comitê de Bacia e órgão gestor. Hoje eu sou Comitê de Bacia e CEIDRO, não sou mais do órgão gestor. Mas ele é o único, hein, que tem as 3, está nos 3. As 3 camisas. Sim. Maravilha. Vamos aproveitar um pouquinho essa história, as 2 histórias de vocês, né, do Eunice e Nokeli, e aí vou lançar uma pergunta que é a mesma para vocês dois, né? Com essa carga toda de vivência, né, participando, né, como vocês deixaram claro, participando em todos os lados da mesa do processo de gestão do Mato Grosso, como é que cada um de vocês, né, enxerga a evolução histórica da gestão do Mato Grosso?
Leonice, os nossos amigos não sabem, mas eu tive lá aí com vocês lá no início também, né? No processo de formação de comitê de bacia. De lá para cá, Kelly Leonice, como é que evoluiu o sistema? Né? De lá chegou aonde? Pode começar, Leonice, contigo, por favor. Olha, eu vou falar mais da gestão participativa, né? Porque quando eu entrei, falaram assim: você vai mexer com a gestão participativa. Então, nós tivemos que criar o CEIDRO, aprender o que era a gestão participativa, como que isso funcionava. Na época, nós fizemos seminários, realizamos um monte de cursos, inclusive você foi um dos professores que nós trouxemos para falar sobre gestão de recursos hídricos. Aprendi muito com você, ainda aprendo até hoje. E nós começamos a formatar essa gestão. Tanto é que um dos maiores conflitos que nós tivemos aqui em Mato Grosso gerou a criação do primeiro comitê de bacia, que foi o COVAPé. E o COVAPé, para ser criado, nós tínhamos que criar o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, porque era o conselho que dava posse aos comitês de bacia. Então, aí nós criamos o Comitê de Bacia, isso em 2004, 2004, sim. O CEIDRO tomou posse, teve a posse do CEIDRO, e a primeira resolução do CEIDRO foi a criação do Comitê de Bacia do Sapé e Várzea Grande, que é o nosso comitê, o COVAPé. E aí nós aprendemos juntos, e a nossa evolução foi isso. Em 2010, nós criamos o segundo comitê de bacia, o Cepotuba. Aí tivemos a loucura de trazer o Encontro Nacional de Comitês de Bacia para Mato Grosso em 2012. Aí nós criamos mais cinco comitês. Chegamos bombando. E hoje nós estamos com 11 comitês de bacias empossados no estado de Mato Grosso, uma evolução muito grande, para um estado em que água não é problema ainda. Quando começou aquela crise em São Paulo, que saiu jornal na televisão, não sei o quê, as pessoas começaram a olhar: opa, se lá tem problema, será que nós vamos ter aqui? Então, as pessoas começaram a olhar para a questão das águas com um pouco mais de carinho e ficou um pouco mais fácil esse trabalho de sensibilização, mobilização, para trazê-los para a gestão participativa, integrada e descentralizada da água, como fala da nossa lei. Né? Então, graças a Deus, nós estamos indo a cada vez mais rápido, mas ainda Mato Grosso tem muito espaço para criar comitê de bacia. Pois é. Bom tu falar isso antes de passar a palavra para o Kelly, explorar um pouquinho, Léo, a tua fala. Eu conheço, né, sabe? Eu conheço bastante, vários e vários comitês aí pelo Brasil, muitos deles eu ajudei a formar. A Mônica conhece bem os comitês capixabas, por exemplo, conhece bem o Comitê do Doce. Nós temos conversado com muitas pessoas e fica no ar, tem ficado no ar, né? Que os nossos não houve uma evolução esperada, digamos, do sistema de gestão em termos de processo participativo. Né? Nós vamos voltar a esse assunto mais tarde, mas agora eu só queria especificar assim: no Mato Grosso, pelo que eu entendi que tu dissesse, a evolução é positiva. Né? Embora ainda tenha muito o que fazer, vocês estão avançando. Né? Não houve nenhum processo de paralisação. É isso? É verdade isso? Olha, para quem começou em 98, sem saber o que era, realizando seminário, cursos internacional em 99, workshop regional, levando Mato Grosso, o Brasil inteiro para Cuiabá, trazendo aqui para Cuiabá, no workshop do que você está fazendo pelas nossas águas. Realizando seminários anualmente, trazendo as pessoas para conhecer a água, para construir essa questão de recursos hídricos. Um estado que era considerado o estado das águas. A água nunca tinha sido problema para a gente. Então, você trazer uma pessoa para falar sobre água era muito mais difícil do que eu falar para a estrada, energia elétrica e outros setores do desenvolvimento. Né? Então, nós temos uma evolução que foi
meio devagar e agora está dando uma acelerada maior, mas o Nochelli pode falar bem melhor do que isso, a questão da política, que nós ficamos quantos anos pedindo, e hoje a nossa lei está restaurada, está revisada, precisa ainda de mais uma coisinha, mas, nossa, mudou muito. Ganhamos muito com a nova lei, a 11.088, e a luta continua. É aquela coisa, cada vez que muda o governo também existe uma freada e a gente continua trabalhando. A sorte do Nochelli, agora eu vou falar do Nochelli, porque eu já estou para fora, a sorte do Nochelli, que a equipe do Recursos Hídricos é uma equipe muito coesa, muito trabalhadora, que não tem sábado, não tem domingo, não tem de noite, o pessoal trabalha mesmo, veste a camisa e vai à luta. Né? Legal, Obrigado, Léo. obrigado. Obrigado Nochelli, mesmo. e tu, Nochelli, como é que tu enxerga aí a evolução do sistema com teu olhar mais governo do que a Léo? Sim, sim. É sempre, né? A gente nunca tira essa camisa, né? De poder público. Por mais que você esteja permeando todas as outras representações. Mas se eu tivesse que dizer uma única palavra para expressar o que a política de recursos hídricos hoje no Mato Grosso tem, é a palavra exitosa. A gente teve, sim, muito êxito nisso. Se a gente colocar na balança, nós saímos de um termômetro, de uma balança, a gente saiu de 0 para 100 quilos, saímos de 0 ao grau máximo. A gente segue os instrumentos de gestão, né? Tivemos uma reformulação de uma lei, tivemos muita briga no bom sentido, muitas idas e vindas para a gente aprovar a reformulação da lei. Ela caminhou 12 anos e você só consegue finalizar se você for persistente, se você não desistir no meio do caminho. Né? Então, isso faz com que a gente consiga os êxitos. Nós tivemos um consultor aqui uma vez que ele falou assim, não, Mato Grosso vai perder. Era um consultor da ANA. Não, Mato Grosso vai perder uma pontuação porque ele não melhorou. Eu falei, eu discordo de você, como que eu não melhorei? Eu não piorei, se eu não piorei, eu tô bom. Entendeu? Nós não tivemos nenhum retrocesso. Mas não é assim, Nochelli. Eu falei, é assim sim. Né? A gente também tem que ver. Se a gente conseguiu segurar com unhas e dentes para não retroceder, a gente teve um avanço. Dele, só você mesmo que pensa desse jeito, né? Mas é uma coisa que a gente trabalha. Hoje o estado de Mato Grosso, nós temos as outorgas todas implementadas, um sistema informatizado. Então, hoje nós temos outorga de captação superficial, outorga de captação subterrânea, de diluição de efluentes. Nós, o ano passado, aprovamos o nosso primeiro plano de bacia, a gente aprendeu como isso funciona, uma parceria do poder público com a academia, através da Universidade Federal do Mato Grosso. Demorou 7 anos para finalizar o primeiro plano. Quer dizer, é um trabalho que a gente vai, se você não for persistente. E outra coisa muito importante que eu vejo, eu agradeço a Léo, e de fato a equipe de recursos hídricos ela é fundamental, mas também nós temos mais uns 90% de servidores de carreira na gestão das águas aqui, atendendo, né, o órgão gestor, atendendo a rede de monitoramento Quali Quanti, atendendo sala de seca, sala de monitoramento, né? Então, isso a gente trabalha. Mas o estado de Mato Grosso ele é muito grande. É muito grande, mas nem em todo lugar a gente tem problemas em relação a isso. Então, a gente está desenvolvendo o plano de bacia em parceria com o Comitê de Bacia do Cuiabá, aqui da área metropolitana de Cuiabá, onde pega os 2 maiores municípios do estado de Mato Grosso. Também estamos com o termo de referência andando para o plano de bacia do São Lourenço, também em parceria com o Comitê de Bacia do Sepotuba, com o Ministério Público, os 2 planos, o Ministério Público está envolvido. Então, a gente busca, na medida do possível, uma outra coisa extraordinária que aconteceu na reformulação da lei, né? Porque a nossa lei ela é de 1997, e a gente reformulou ela agora em 2020.
Então, nós conseguimos recriar o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Então, hoje nós temos recurso dentro desse fundo estadual, que ele está permitindo que a gente avance com uns passos mais largos, mais compridos, né? A gente está conseguindo, de fato, colocar, fazer o que está na nossa cabeça, transformar em realidade. Né? Então, hoje nós não temos cobrança no estado de Mato Grosso, mas nós temos dinheiro garantido da compensação financeira pela geração de energia elétrica, um percentual. Também temos um percentual da compensação de minério, são três: minério, transporte e gás natural. Nós temos todo o arcabouço que a gente trabalha, que a gente cobra fiscalização, autos de infração, tudo isso é fundo destinado e aplicado única e exclusivamente na gestão de recursos hídricos para atender de forma integrada. Temos destinado dinheiros aos comitês de bacia, né? Não é muito, mas já é uma compensação, uma possibilidade de estar ajudando, porque o boom dos nossos comitês aqui, e a Léo pode confirmar isso, né? Que quando entrou o programa Pró-Comitês, nós tivemos um avanço muito bom, porque o Pró-Comitês ele veio para estruturar administrativamente os comitês. Isso foi muito bom. Eles terem dinheiro para se deslocar numa reunião, para eles poderem participar de uma capacitação, né? Então, assim, a política de recursos hídricos do estado de Mato Grosso, eu vejo ela como exitosa. Precisa melhorar? Precisa. Eu brigo e sempre briguei. Dentro do Conselho Nacional, eu sempre briguei pelo tema água. A gente sabe que o tema água, infelizmente, não é um tema carregado pelo governo, né? Infelizmente não é. Mas é isso que a gente luta aqui no estado de Mato Grosso, para que o tema água se torne, de fato, um tema de discussão política, se torne uma ação governamental e não uma ação de governo. Só lembrando, aproveitando a fala aí que ele da questão do Pró-Comitê, em 2018 teve o Fórum Mundial da Água aqui no Brasil, em Brasília, e nós estávamos lá, né, Nokeli? Naquele evento, nós não tínhamos nenhum comitê de bacia do estado de Mato Grosso, tinha 1 centavo para fazer nada. Tanto é que a minha palestra termina com um agradecimento aos aguerridos representantes dos comitês de bacia que faziam de tudo para que isso acontecesse, né? Então, até 2018, nós não tínhamos nenhum centavo voltado para os comitês de bacia, era na garra, na coragem, na vontade de fazer, e assim como eu hoje estou aposentada, muitos colegas já estavam aposentados e continuavam trabalhando dentro dos comitês de bacia por acreditar nessa gestão participativa que a gente tem como molde nas nossas políticas. Olha, eu vi vocês dois. O Nokeli usou uma palavra, né, que foi exitosa, eu vou usar uma aqui também, é estimulante. Né? É impressionante, assim, porque eu sei disso, né? Isso que vocês estão falando, eu sei porque eu acompanho lá no Conselho Nacional, né? Acompanho a história de vocês, mas as pessoas normalmente não sabem. Todo mundo, o que eu vou dizer é óbvio, né? Nós brasileiros vivemos voltado para o Atlântico, então a gente, né, não é muito comum olhar, né? Não é muito comum visitar a Chapada dos Guimarães, né, Leonísio? Olha, tá frio. Então, ouvir vocês, depois eu conto a historinha da Chapada dos Guimarães. Ouvir vocês é estimulante. Eu quero deixar bem claro, eu tenho dito isso em outras entrevistas, quero deixar bem claro que eu estou completamente aposentado. Vocês precisarem de uma consultoria de um cara mais ou menos, é só me chamar que eu vou. Mônica, contigo. Antes de fazer a pergunta, assim, eu quero comentar que as questões que vocês trouxeram, né, e principalmente a palavra que o Nokeli coloca, né, como exitosa, mostra, assim, a diversidade que a gente tem no Brasil sob uma mesma política, né? Porque a gente tem ouvido
outras histórias um pouco diferentes, né? Outros olhares de outras pessoas um pouco diferentes. E eu concordo plenamente com o Paim, assim, o quanto que nos incentiva e nos estimula saber da história do Mato Grosso a partir do que vocês estão contando para nós. Muito legal. Agora aqui, de acordo com o nosso roteiro, a gente vai separar vocês, tá? E a gente vai com uma pergunta para você, Noquele. A gente sabe que você tem uma vivência, né, bastante importante em relação ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, eu vou te pedir que você conte um pouco para nós, né, a sua percepção sobre o CNRH. Você fale um pouco do início, né, inclusive no início da entrevista você falou isso, né, que estava lá no início do Conselho Nacional, as dificuldades, os caminhos que foram percorridos, resultados que foram positivos, e depois, assim, que você fale o que é que você tem em relação à expectativa de futuro. Para onde, na sua visão, para onde vai o Conselho Nacional de Recursos Hídricos? Bom, de fato, eu estou lá há bastante tempo. Eu acho que... eu não sei nem quantificar, pai. Não tenho nem ideia quando a gente começou. Mas faz muito tempo. Faz muito tempo. Não é? E No assim... mínimo 2005. No mínimo, né, Léo? Assim, eu acho que a parceria, porque a gente sempre, para ser membro, né, assim, tinha número de vagas X, que não atendia todas as unidades da federação, as unidades da federação tinham que ter conselho estadual para poder ter vaga no Conselho Nacional. Então, a parceria nossa, e quase sempre foi a mesma, entre Mato Grosso do Sul e Goiás, sempre foi uma parceria muito boa, onde a dança de cadeiras sempre funcionou muito bem, né? Assim, o que eu vejo e o que a gente... o que eu sinto, o que eu senti durante as reuniões que aconteceram, seja a reunião da plenária do Conselho Nacional, ou seja as reuniões das câmaras técnicas que levavam os assuntos técnicos a serem discutidos em plenária, por mais que a gente estivesse discutindo um assunto importante, né? Um assunto importante, seja, né, alguma coisa costeira que não tem nada a ver com o Mato Grosso, né? Assim, pontos específicos, a importância do Conselho Nacional dentro do antigo lá Ministério do Meio Ambiente, eu sempre achei que foi muito abaixo do que a questão de meio ambiente, sempre. Tudo bem, meio ambiente veio primeiro, né? E ele já tinha toda uma estrutura, e a gestão da água veio depois, só a partir de 88 com a Constituição, depois de 97 com a política nacional, mas sempre, sempre, né? Eu lembro de uma das conselheiras, né? Eu acho que de Minas, mas eu não tenho certeza, então não vou citar o nome, né? Porque eu também posso errar o nome dela, mas ela uma vez ela falou o seguinte: por que, ministra? Né? Porque, né, a ministra ela foi em uma reunião do Conselho Nacional e foi em quase 90% do CONAMA. Então, o próprio ministério ele dava pesos distintos, né? E o tema, daí fala o seguinte: não, a floresta em pé vai reverter o problema das nascentes. Não, se eu fizer uma péssima gestão da água, não adianta você ter floresta em pé que não vai resolver nada. Então, a gente sempre sentiu isso, eu acho que o Paim pode falar depois, né, Paim? Mas não foi uma angústia só minha durante esse período. Foi uma angústia geral, né? Principalmente quando a gente sabia que ela não vinha na nossa reunião porque ela tinha ido na reunião do CONAMA. Né? Então, assim, isso é muito... mas mesmo assim, assuntos importantes foram tratados lá dentro. Nós tivemos o Plano Nacional aprovado lá dentro. Ele foi o norteador, né, das questões da política nacional. Isso foi muito bom. Ele permitiu que representantes da esfera do Conselho Nacional, na época do Ministério, viessem aos estados, olha, mostrar o Plano Nacional.
Isso foi muito importante. Né? Essa questão de você trabalhar, entender, porque existe uma política, existe todo um procedimento a ser seguido, existe todo um arcabouço legal que nos ajuda em relação a isso. Então, até o Estado mesmo. Eu lembro quando eu comecei, era muito difícil eu solicitar uma passagem aérea para ir para uma reunião em Brasília. E depois isso, com o tempo, foi mudando, foi ficando mais fácil, eles foram entendendo melhor. Então, realmente, eu vejo que a hora que a coisa estava boa, assim, houve um desânimo, houve uma interrupção. Né? Então, hoje, o Conselho Nacional está na onde? Né? Ele está no Ministério da Integração, né? Ministério da Integração e Regional, MIRD, né? Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Não, ele voltou para o Ministério do Meio Ambiente. Daí o pessoal, propriamente, o pessoal da estrutura do Conselho Nacional não sabe se fica ou se vão, como que isso vai acontecer. Então, eu já tive uma reunião anterior, falou o seguinte, não, vai ficar muito bom o Conselho ficar dentro do Ministério do Meio Ambiente. Eu não sei. Ele esteve sempre dentro do Ministério e, na minha visão, ele não foi levado à tona de como ele deveria acontecer. Então, ele dentro do Ministério do Meio Ambiente hoje, mas com um foco diferente. Daí eu acho que sim. Então, como isso vai ficar, a gente não sabe, porque ainda está essa discussão, diz que estão fazendo uma reforma, e essa reforma ela vai ser mostrada, né? Então, eu não sei. Mas ou ele fique em um ministério ou em outro, o conselho tem que ter uma mão amiga, ele tem que ter um viés político, um viés de que a água, de fato, é importante. Porque quando a gente vai tratar da gestão de recursos hídricos, aonde a gente tem problemas de água, a gente consegue até parceiros. Agora, no nosso caso, onde a gente vai trabalhar evitando possíveis problemas, é muito difícil você conseguir uma mão amiga para caminhar com você. Né? Então, eu acho que a mentalidade do que é a gestão de recursos hídricos, ela, infelizmente, ela tem que ser melhorada no Brasil, mas eu acho que a gente consegue sim. Essa é assim a minha visão assim num passa-régua. Um bom resgate, né? É difícil assim falar, contar uma história que, pelo que você trouxe, assim, é de muitos anos, né? De muito tempo. Mas assim, você deu um panorama, tocou em algumas questões importantes, né? Essa questão da importância do CNRH em relação ao CONAMA é algo que a gente, vez ou outra, escuta falar. E mais recentemente, essa questão de onde está o conselho, né? Será que isso é tão importante ou o que mais importa é o que você traz quanto a como se olha, né, a gestão da água? Muito É bom. isso mesmo. Um comentário no Kelly, a mineira, né, que falou, que fez esse comentário, é a Patrícia. Isso mesmo. Mas eu fiquei com medo de errar, Mas eu tinha quase certeza que Foi a era ela. Patrícia. A Patrícia já foi uma das nossas entrevistadas, tratou desse assunto. Mais recentemente, um pouquinho antes aqui de vocês, a Aparecida Vargas, né, também trouxe essa questão do conselho. Ela frisou muito que no início do CNRH a representatividade era muito maior, né? Tinha muito mais isso que tu disseste, não quero esse viés político mesmo, né? As pessoas, naquele início, parece que achavam que era importante o conselho, na verdade, foi perdendo mesmo, né? Até esse episódio da Patrícia é famoso, né? De dizer, bom, por que que lá no meio ambiente a ministra vai e aqui ela não vem? Ok. Buenas, agora vamos para a Leonícia. Leonice, tu chamasse a atenção, né, de que até quando
te referisse à história do Mato Grosso, tu desse, através do olhar do processo participativo e da tua vivência em comitê de bacia. A ideia agora é que tu nos fale, por exemplo, em termos de processo participativo, como é que vai o Mato Grosso? Está acontecendo o processo participativo, por exemplo, a questão da construção do primeiro plano de bacia, houve participação social, existe representação com representatividade, enfim, comenta para nós, por favor, isso, e depois, a tua experiência agora, além dos comitês do Mato Grosso, a tua experiência no fórum. Aí é que eu queria que tu juntasse os assuntos. Primeiro comentar o processo participativo no Mato Grosso, e depois, com o teu olhar agora nacional, como é que tu entende, como é que tu tem enxergado essa participação nos nossos comitês do Brasil afora? Por favor. Perguntinha simples, né, Bem, Eunice? Fácil. eu tenho que responder isso em quantas horas? A gente pode ficar aqui até meia-noite. Tempo para falar eu tenho, dura quando você tem que botar isso num horário menor, né? Bem, quando a gente fala em gestão participativa, como eu já disse aqui, é difícil você sensibilizar um coração que não está preocupado com água, né? Mas a gente tem conquistado esses espaços, a gente tem conquistado hoje o poder público de uma maneira geral, de 2003, quando nós começamos a pensar no primeiro comitê de bacia, para 2023, onde nós estamos com 11 comitês de bacia, você imagina que do primeiro para o segundo foi de 2003 para 2010, né? O outro já foi para 2012. Então, o processo ele vem diminuindo, o interesse vem aumentando, as prefeituras vêm participando mais, as universidades mais presentes. Até 2018, nós não tínhamos um centavo para mexer com o comitê de bacia, a gente levava o pessoal para o evento para participar dos encontros nacionais de comitês de bacia. Os colegas da SEMA, né, eu, Noquele, mais meia dúzia, em vez de a gente gastar a nossa passagem aérea e nós irmos de avião, a gente pegava o dinheiro da diária, né, locava um ônibus, enchia da sociedade civil e levava para o INCOB, para eles verem a grandiosidade que é a participação no Brasil inteiro. Ver como que é o ministro sentar lá na mesa na frente e um pescador aqui na plateia conseguir debater com o ministro de igual para igual sobre o tema água, né? Isso é importantíssimo. Em Mato Grosso, a gente tem conseguido vitórias muito boas, aliados maravilhosos. E agora, com o Procomitê e essa nova definição aí do fundo estadual, que o Noquele já citou, nós estamos com os nossos presidentes do Comitê de Bacia agendando já reunião com os deputados, com agendamento com o governo do Estado, para fortalecer cada vez mais dentro do Estado a questão da gestão participativa pelas águas, né? Quanto a Mato Grosso, no Fórum Nacional, nós estamos bem, obrigada. Mato Grosso é participativo, a gente vai com os nossos representantes. Nós, de Mato Grosso, já é a segunda vez que nós estamos na coordenação adjunta do Fórum, então quer dizer que nós temos o pessoal nos vê com um carinho muito grande, né? Afinal de contas, duas eleições assim, né? Não é qualquer um que consegue. A gente disputa a eleição, sabe como é que é a dificuldade. Mas, falando no Brasil, hoje nós sentimos muitos estados não estão mais participando. O Procomitê veio e ajudou a existência, a participação de alguns estados. Outros estados não tiveram a dedicação que Mato Grosso teve. Eu vou falar, puxar a sardinha agora para Mato Grosso, né? Que nós, em Mato Grosso,
A nossa equipe lá, na época que começou, buscou uma maneira de como fazer com que o comitê tivesse direito sobre esse dinheiro e gastasse esse dinheiro com o que eles queriam, né? E a gente percebe que muitos estados receberam o dinheiro e engavetaram e não repassaram para os comitês. Isso a gente percebe muito dentro das reuniões do fórum, da não participação dos estados, da dificuldade que o estado tem de estar lá representando ou levando mais do que um representante do estado para a participação. E a gente percebe uma força muito grande da gestão participativa durante os INCOBs, que aí nós temos uma participação de 2.000 pessoas ali presentes, com fome de conhecimento, de participação dos eventos, de aprendizagem, das capacitações que a Ana dá, dos debates, de trocar expertise, experiências e outras coisas mais. Então, o termômetro, eu acho que do Fórum Nacional é o INCOB, e a gente tem essa visão muito forte da participação geral das pessoas. Não sei se... Eu recebi lá do pessoal da, da coordenação do próprio INCOB, mas do Luperci, eu recebi uma cópia em papel dessa revista que foi lançada agora, né, que eu tive a oportunidade de, inclusive, escrever um texto. Eu estava folheando a revista esses dias e, no final dela, tem uns gráficos de pizza com uma estatística de participação, né, nos INCOBs, por grupo social, assim, né, que estruturam os comitês. E é impressionante assim, a participação da sociedade, né? Não é assim maior, né? É muito maior que o setor usuário, muito maior que o setor governo. E tu acabaste de dizer isso, não? Por isso, por conta da tua fala, que eu me lembrei. Então, eu acho que isso, eu fiquei impressionado, assim. Eu imaginava que fosse, mas não tão violento, né? A diferença de interesse, entre aspas, né? Por que que o encontro de comitês desperta, né, a atenção da sociedade civil organizada e desperta muito pouco dos usuários da água e dos governos, né, dos governos Você estaduais, quer que eu te né? falo a visão da coordenadora aqui, que está de longe, mas convive com isso, já foi órgão gestor e hoje é a sociedade civil? Seguinte, sociedade civil não tem dinheiro, sociedade civil está ali para trabalhar, é voluntário, quer fazer as coisas acontecer, veste a camisa, vai lá plantar arvorinha com a sociedade, vai na escola dar palestra. Isso a sociedade civil faz muito bem, mas não tem grana para acontecer. O poder público, se quiser capacitar um colega, traz um cara lá do Rio Grande do Sul e traz para o Estado para falar o que é comitê de bacia, para os seus representantes, para os seus técnicos, para eles poderem trabalhar e estarem a par do que está falando. O usuário da água tem, geralmente, um funcionário que se dedica a isso, que faz esse trabalho dentro da sua instituição, da sua indústria, lá no setor de turismo, eles bancam também o seu técnico para fazer isso. Então, os técnicos do recursos hídricos da SEMA têm as suas capacitações, têm as suas possibilidades de desenvolvimento. O poder de usuários da água banca também, a gente vê a ProSoja mandando pessoal, a indústria mandando, Sindenergia é o nosso representante do Fórum Estadual no Fórum Nacional. Então, a gente tem uma participação e eles têm como fazer com que aconteça dentro da indústria dele aquilo que é o conhecimento. A sociedade civil não tem tanta facilidade. E quando acontece um evento como esse INCOB que vai acontecer agora, e só de capacitação da Ana, nós vamos fazer 2 dias de capacitação, nossa, o pessoal consegue e vai mesmo. Vai porque é uma aprendizagem. Existe, por exemplo, a nossa representante da indústria, do Comitê de Bacia, do Telespires, eu agora não me lembro se é alto, médio ou baixo,
que os pessoal da indústria lá, quem já foi no INCOB não vai de novo. Vai um outro membro para aprender e ver a grandiosidade desse evento, né? Porque eles trabalham com a questão de produtividade também, não dá para bancar todo mundo. Então, mais ou menos por aí, eu acho. Vocês viram como é que a gente provoca uma criatura? É assim, ó. É só dar uma cutucada. Léo, tu fizesse interessantíssima a leitura que tu fizesse, né? Muito interessante, assim, essa o INCOB como um espaço de capacitação da sociedade civil que não tem como fazer isso no cotidiano, né? No seu cotidiano. A indústria e os grandes usuários têm, né? Se precisar contrato e treino, o poder público, como tu dissesse, manda buscar alguém fora do Estado para capacitar os seus técnicos e a sociedade não tem. Uma avaliação interessantíssima. Como tu estás dentro, né? Tu está lá dentro do fórum, muito legal, muito bom. Muito obrigado. Mônica. É interessante o que a Léo colocou, assim, a questão da gestão participativa, né? Você falou no início, Léo, que você trabalhou como guia de turismo com grupos de escoteiro. Então, assim, você tinha já desde cedo algo da relação com as pessoas, né? E a impressão que eu fico assim é que você continuou desenvolvendo isso no seu trabalho com a gestão da água, né? O que é fundamental, né? Para além assim das questões mais técnicas, né? De hidrologia ou qualidade de água, outras coisas, isso é fundamental. Parabéns pelo seu trabalho e pelo relato. Bom, Na verdade, Mônica, ah, na época que nós entramos, no Kelly estava nessa época, a diretoria de recursos hídricos foi criada e a chefe, na época, chegou aqui, olha, nós temos cargo tal, 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 tal. Já vai você escolhe falar isso aí, né? o que- Já vai falar isso. Cada um escolhe o que quer. No Kelly, na primeira, eu quero trabalhar com água superficial, aí o outro, água subterrânea. Eu não queria ser geóloga. Eu falei assim, me deixa no geoprocessamento, eu vou trazer as informações, deixa eu trabalhar, porque geóloga, né? Ou eu ia para a água aham. subterrânea, deixa eu trabalhar com geoprocessamento. Ela virou para mim e falou assim, não, pelos seus bastidores de vida, você vai me ajudar na gestão participativa. Olha, E aí foi, acabou. Eu entrei na gestão participativa e nunca mais. E quando o Nokelly foi superintendente, depois da reformulação, que a FEMA deixou de ser SEMA e passou a ser SEMA, né? Nokelly me chamou e falou assim, Léo, eu quero você como a nossa gerente de fomento e apoio ao Comitê de Bacia. Você vai ser a primeira a assumir esse papel. Quer? Eu falei, lógico. E aí continuamos a história. nada de trabalhar como geóloga. Não, conhecimento ia, mas não aquele negócio de ficar pegando martelinho e martelando. Não tinha mais paciência para isso, não. Ai, muito bom. Gosto muito dessa parte aí da gestão participativa e da relação com as pessoas. Muito bom. Mas eu vou só fazer uma propaganda agora. Quem tiver a Ah, oportunidade de pegar aquele livro Mulheres pelas Águas, vai aham. ver essa minha história sendo contada no volume 1 do Mulheres pelas Águas, onde eu falo que eu não queria ir para recursos hídricos, que eu não queria trabalhar com água subterrânea. Mas Deus sabe o que faz. Ele me colocou no recursos hídricos, eu aposentei do recursos hídricos, mas continuo, porque ele é grande demais e ele sabe o que faz na nossa vida. Uhum. Muito legal. Bom, Léo e Nokelly, a gente, infelizmente, está chegando, né? Está caminhando para o final da nossa conversa. E a gente costuma, assim, pedir que os nossos convidados façam ao seu modo, né? Cada um de vocês, um fechamento do que é que foi para vocês esse bate-papo, né? A gente sugere, assim, que vocês comentem algo, né? Algo que vocês julguem importante, né? Relatar aqui para nós, para os nossos ouvintes, e que a gente ainda não tenha colocado, né? Alguma história, né, que vocês tenham, que não tenha sido contada, né, e que possa ser contada, né, que se vocês puderem
compartilhar aqui com a gente. A gente gosta muito assim de conhecer os bastidores, né? E você, Léo, falou que a sua chefe, né, que sabia dos seus bastidores. Então, a gente vai dar aí um tempinho para cada um de vocês encerrar da forma que vocês quiserem esse bate-papo com a gente. Kelly, quer começar você dessa vez? Pode, sem problema nenhum. A gente vê, toda vez que a gente para a gente fazer uma análise, né, da nossa caminhada, a gente é igual a pata e a galinha. A galinha põe um ovinho pequenininho e faz maior escândalo. E a pata, ela bota um ovo maior e é nada. Então, o que nos peca, você tá rindo, né, Léo? O que nos peca, muitas vezes, é achar que aquilo que a gente está fazendo é muito pouco. E a gente não passar essa informação. Então, quando a gente faz uma análise, igual nós fizemos o Seminário Estadual de Recursos Hídricos o ano passado, em novembro do ano passado. E a gente colocou tudo o que a gente fez nos 25 anos da política de recursos hídricos. É muito gratificante, é maravilhoso você saber que nós fizemos parte. Nós recebemos menção honrosa de ter participado de 25 anos da política de recursos hídricos. Foi ideia nossa? Foi, mas nós temos que privilegiar nós mesmos, ué. Se não é nós mesmos, quem é que vai privilegiar? Né? Então, é o seguinte, isso é interessante. Então, muitas vezes, eu falo como órgão gestor, muitas vezes você está tão imbuído naquilo do dia a dia que você deixa de escrever uma bela história. Né? Então, eu acho que está faltando, talvez, a gente conseguir passar para o papel essas belas histórias. Finais felizes. Às vezes, a trajetória às vezes não é tão bela assim, né? Mas é isso. Eu acho que essa possibilidade da gente estar comentando isso que a gente fez e uma coisa que a gente jamais pode deixar de esquecer, e a Léo já citou várias vezes aqui, a equipe. Eu tenho uma equipe fenomenal. Sem essas pessoas, a gente não chegaria onde a gente está. Então, assim, eu agradeço, né, essa possibilidade de estar contando um pouquinho da história da gestão de recursos hídricos no estado de Mato Grosso. Obrigado, Paim. Obrigado, Mônica. Léo, com você. Obrigada a vocês. Bem, pessoal, como a Kelly falou aí, a pata bota um ovo muito mais nutritivo, maior, mais interessante até mesmo, mas não faz o estardalhaço que a galinha faz, né? E eu sempre gostei de fazer furdunço. Não, Kelly mesmo. Toda vez que a gente ia fazer alguma coisa de seminário, algum evento científico, o Kelly ficava muito focado com a parte técnica. Eu falava, não, Kelly, vamos fazer um furdunço, vamos fazer aparecer na mídia, vamos chamar os artistas, vamos chamar o pessoal do artesanato, vamos trazer a sociedade para vir ver, porque se fica só na parte técnica, ninguém vai, né? O pessoal não se interessa muito. E lembrando esse último seminário que nós fizemos agora, eu já estava afastada da SEMA, não pude participar da organização do evento, nós temos que fazer um evento paralelo. E aí nós fizemos no saguão do evento uma exposição de artes Amigos pelas Águas, que foram colocadas telas maravilhosas, inclusive uma delas está aqui atrás, de uma pintora nossa, daqui, e foi um trabalho muito grande. E isso chama atenção. Então, nessa exposição, eu pude observar uma fala de uma pessoa que é secretária de um comitê de bacia, que chegou perto de mim e falou, Léo, achei muito interessante essa exposição, porque muitas vezes você estava observando uma tela, uma obra, e alguém chegava do seu lado e falava assim, bonito, né? E aí você já começava a conversar sobre, olha, eu estou aqui porque eu sou do comitê tal, eu sou do outro comitê, eu sou da sociedade civil, nossa, que legal, já começava a fazer a interação. Então, a interação ela tem que existir, a divulgação ela tem que existir,
E quando eu me aposentei, a minha proposta dentro do ITEC Brasil, dentro dessa instituição que eu estou, era pegar pessoas como eu, que fizeram histórias dentro do recursos hídricos, de uma maneira geral, dentro do Estado, e que se aposentam, mas não queriam deixar de participar. Então, Mato Grosso é um estado em que tem muitos representantes aposentados trabalhando dentro dos comitês de bacia, né? Porque a gente chamou aquele pessoal aguerrido mesmo para trabalhar. Então, sempre nós temos alguém nesse sentido. E eu acho que o primeiro estado que teve um comitê de bacia 100% dirigido por mulheres foi o nosso, aqui em Mato Grosso, em 2012, que o Cuiabá assumiu e era 100% dirigido por mulheres. Então, são pequenas histórias assim que a gente tem para contar. Queridos, muitíssimo obrigado. A Mônica e eu agradecemos demais essa conversa muito leve, né? E vou repetir a palavra que eu usei antes, muito estimulante, né? No Kelly, a figura da pata e da galinha é um resumo perfeito do que vocês fazem aí e do que vocês trouxeram para nós. Muito obrigado. Nós agradecemos também a vocês todos que têm nos acompanhado ao longo desses episódios de Gestão da Água no Osso. Por favor, continuem nos assistindo, divulguem, critiquem, tá? Contribuam, não gostaram, não tem problema nenhum, faz parte, é isso mesmo que a gente precisa. E até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.